Então, violência contra militar de serviço é um crime impropriamente militar, crime que é cometido tanto por civil quanto por militar. Então, estando o policial de serviço ou o membro das Forças Armadas ou o membro dos bombeiros, né, de serviço, e ele sofre uma violência, o indivíduo configura o crime previsto aqui no artigo 158, que é praticar violência contra oficial de dia de serviço ou de quarto ou contra sentinela, vigia ou plantão. Então, essa violência tem que ser violência física, seja através de murro, de soco, de pontapé, ou através de alguma arma imprópria também, né? Própria ou imprópria. Ou seja, o corpo do militar tem que ser atingido. Seja você com um cabo de vassoura batendo, ou seja você dando um soco ou um tapa. Então, para configurar a violência contra militar de serviço, o corpo dele tem que ser atingido, né? A violência moral, aí fica no campo, a ofensa, os palavrões, aí fica no campo do desacato ou do desrespeito. Então, a violência aqui é a violência física, né? Contra oficial de dia de serviço ou de quarto ou contra sentinela. Então, oficial de dia é a figura do oficial que toma conta do serviço operacional e do serviço administrativo durante 12 horas ou durante 24 horas, a depender da escala. O fato é que nessas unidades grandes, seja os quartéis do Exército ou seja os quartéis da Polícia Militar, sempre terá um oficial de dia. Às vezes, quando a unidade é pequena, que não dispõe de muito oficial para ter esse serviço, às vezes tira graduado, né? Subtenente, sargento, tira esse serviço de graduado de dia. Mas nos quartéis maiores e onde tem disponibilidade de oficiais, geralmente são os tenentes, eles tiram esse serviço de oficial de dia, que toma conta, né, da circunscrição da área de competência do batalhão durante o dia. Então, o legislador aqui, alguns doutrinadores entendem que ele pecou pelo excesso, porque não havia necessidade dele colocar aqui oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão. Deveria deixar simplesmente violência contra militar de serviço, né? Então, aqui, a pena é reclusão de 3 a 8 anos. Salvo melhor juízo, no último concurso, pediram a pena desse crime aqui, no concurso da IBFC de 2017, da PMBA, que a IBFC realizou, pediram a pena desse crime. Então, é uma pena pesada, começa com reclusão e vai até 8 anos, mínimo de 3 e máximo de 8 anos. Então, de serviço ou de quarto, gente, aqui é aquele policial que está de serviço em revezamento de quarto ou contra sentinela. Sentinela é aquela figura que você, quando passa nas guaritas dos quartéis, você geralmente vê ele com um fuzil cruzado em estado de vigilância permanente. É um posto de serviço que remota ao mundo antigo, inclusive. A sentinela é uma coisa muito antiga mesmo. É a maior, talvez seja a maior expressão da vigilância, né? De vigilância são as sentinelas. Vigia ou plantão são coisas, são inerentes ao dia a dia castrense, ao dia a dia dos quartéis, né? Serviço de vigia, serviço de guarda, serviço de plantão, né? Coisas internas, são postos internos criados na estrutura, geralmente dos quartéis, né? Ou das academias. Então é isso. O militar que está de serviço e é atingido de alguma forma, ele está sofrendo ali uma violência e o indivíduo ativo, né, quem perpetra a violência, está cometendo esse crime que está previsto no artigo 158, que denomina-se violência contra militar de serviço. Olhe, aqui na Bahia nós temos uma vara, uma auditoria militar, que é como se fosse ali é uma vara, na verdade, do Tribunal de Justiça, né? Só que essa auditoria militar só julga os militares do Estado, que são os policiais militares e os bombeiros. Então, assim, se você passa na rua e atira uma pedra contra um policial de serviço, ele vai lhe prender. Agora ele vai lhe prender e vai levar lá, né, e vai lhe apresentar por lesão corporal. Se você passa e dá um soco nele, ele vai lhe prender.
e vai lhe apresentar lá por lesão corporal, via de fato, sei lá, vai depender do enquadramento da situação. Mas você não vai responder por crime militar. Por quê? Porque a Justiça Militar do Estado da Bahia só julga militares, não julga civil. Só existe três estados aqui no Brasil, que é Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Somente nesses três estados é que existe justiça militar que julga civil. Então, lá em Minas Gerais, se você dá um soco no policial, ou lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, você vai responder perante a justiça militar. Mas nos demais estados, pelo fato, existe a previsão constitucional, né, de criação aqui na Bahia. A Bahia já tem coro, né? Inclusive a Bahia tem mais de 30 mil policiais, então já deveria ter uma justiça militar. Mas por questão administrativa, de gasto e tal, e tal, e tal, não existe. Então, assim, o Tribunal de Justiça da Bahia tem uma vara, que é a Auditoria Militar, que fica lá em Salvador, que julga só os militares. Por exemplo, o indivíduo que dá um soco em outro militar de serviço, né? Ele está cometendo um crime militar e vai ser julgado perante a auditoria militar. Por quê? Porque é intermilitis, entre militares, né? Então aqui a Justiça Militar da Bahia só julga militar, não julga civil, beleza? Então tá aqui, reclusão de 3 a 8 anos. Agora vamos ver aqui as formas qualificadas. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Aqui é basicamente igual àquela violência lá contra superior, né? Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Ou seja, se é praticada com arma, essa arma aqui é arma própria, né? Ou arma imprópria também. Então, se ela é praticada com um facão é uma arma imprópria. É uma arma, por quê? Porque é um objeto que é criado não para agredir as pessoas, é criado para você cortar mato, para facilitar a vida do agricultor, vamos assim dizer. Mas em dado momento ele pode ser utilizado como arma. O taco de beisebol, né? Ele é criado ali não com a finalidade de agredir ninguém, mas a finalidade esportiva. Mas ocasionalmente ele tem um poder lesivo muito grande e ele pode ser utilizado como arma. Então essas armas são armas impróprias. E as armas próprias são revólveres, são pistolas, são fuzis, enfim. Então, se é praticado com arma, e aqui não especifica se é arma de fogo ou não, então você tem que considerar se é arma própria ou imprópria. Uma foice, por exemplo, né? Quem pega uma foice e parte para cima de alguém, é claro que essa agressão ela está sendo mediante arma. Então, a pena aumenta de 1/3. O parágrafo 2º diz: se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa, igual a do crime de violência contra o superior, igualzinho aqui. Então aqui é o seguinte, aqui é uma espécie de concurso de crime, né? Ah, você praticou violência contra o militar de serviço, e é, provocou lá uma lesão, uma escoriação na pele dele. A sua lesão, a sua ação provocou a lesão corporal. Então, você vai responder pelo crime, né, que a gente está estudando aqui do artigo 158, vai responder praticar violência, e vai responder também pela lesão corporal, acumulando as penas. Né? Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência, que é o crime que a gente está estudando, a do crime contra a pessoa, que é o crime que você praticou contra a pessoa, que foi o que? Então, no caso, a lesão corporal. O parágrafo 3º diz o seguinte: se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Então, praticou violência contra o militar de serviço e resultou em morte, a pena vai de 12 a 30 anos. Chama a atenção que a violência contra o policial, homicídio de policial, em razão da função dele, hoje no Brasil, desde 2015, salvo o melhor juízo foi em 2015, é crime hediondo. Né? A própria lesão que é provocada no policial estando de serviço, ou em razão da função dele, ou contra algum parente dele, em razão também da função dele, a pena é aumentada. Né? Então, não está previsto aqui no Código Penal Militar, mas já existe a lei dos crimes hediondos já
foi alterada e hoje praticar violência ou a morte de policial militar é crime hediondo. Só informação, né? Então, se da violência resulta a morte, aqui é o chamado crime preterdoloso, onde o indivíduo ele não tem intenção de matar, mas a sua ação acaba levando o indivíduo à morte. Então é punível, olhe, a mínima de 12, máximo de 30 anos. Não é isso? Então vamos lá aqui, ó. Aqui já é outro artigo. Isso aqui é só mesmo para exemplo de complementação, mas esse artigo aqui ele não pede, a banca não pede, o edital não pediu. Então, quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade, né? Então é isso. Vamos lá, continuar estudando. E esse crime aqui é um crime interessante, né, de se estudar. Mas a banca pediu a pena do crime, que é a reclusão de 3 a 8 anos no concurso. É isso aí.